Fala Render People! No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como criar a modelagem completa de um objeto aqui bem interessante. Você já está vendo aí na sua tela, né? É a cadeira Low do designer Jader Almeida. Uma cadeira bem bonita, né? Por sinal. Vou passar aqui algumas imagens para você dar uma olhada melhor. Essas imagens a gente vai utilizar para criar nossa modelagem, né? Então a gente vai utilizar elas como referência. Eu já fiz o download dessas imagens e a gente vai levar lá para o 3ds Max para iniciar a nossa modelagem. Então, lendo aqui, né, a descrição dessa cadeira, vou colocar até aqui na imagem principal. Low é a expressão da elegância em estado puro, um equilíbrio perfeito entre design, materialidade e sensorialidade. Então essa é a frase que define esse objeto que a gente vai criar lá no 3ds Max desde o zero, tá? Cadeira Low do nosso designer querido Jader Almeida. Bom, então vindo aqui para o 3ds Max, para a gente iniciar essa modelagem, a primeira coisa que eu preciso fazer é importar aquelas imagens de referência, né, aqui para dentro da nossa viewport do 3ds Max. E além disso, eu também vou ajustar algumas coisas aqui, tá, para facilitar essa modelagem. Então, inicialmente aqui, para trazer aquela imagem, eu vou criar um plane, pode ser com qualquer tamanho por enquanto. Vou abrir a minha pasta onde estão as imagens. Eu preciso pegar aqui a proporção dessa imagem, tá, o tamanho que essa imagem vai ter. Então todas têm esse tamanho aqui, 2442 por 1612. Então vindo aqui no meu plane, vou colocar essas mesmas medidas para a gente conseguir aquela proporção. Então aqui na largura 2442 e na altura aqui 1612. Eu também já posso reduzir, né, o tamanho desse plane, ele está bem grande. O que importa aqui para a gente, na verdade, é a proporção que a gente vai ter, o tamanho não importa. Por enquanto, né? Porque a gente vai fazer o escalonamento dessas imagens também. Então, vindo aqui na minha pasta, vou arrastar uma dessas imagens aqui para dentro do meu plane, né? E nesse caso aqui, eu vou utilizar somente essas duas imagens, tá? Que é a vista frontal e a vista lateral. As outras, elas vão servir apenas de referência para se eu precisar de algum detalhe que não esteja aparecendo em nenhuma dessas duas vistas, tá? Então vou arrastar essa primeira imagem aqui para dentro do meu plane. Vou fechar aqui por enquanto. E agora eu preciso fazer o escalonamento dessa imagem. Já vou deixar ela na posição mais ou menos que eu preciso. Então rotacionando aqui, habilitando também o snap de ângulo. Vou rotacionar 90 graus. Deixar ela aqui um pouco mais para trás. E eu também vou fazer um box, tá? Por enquanto com qualquer tamanho. Eu vou utilizar esse box aqui como referência para fazer esse escalonamento. Essas outras linhas aqui do plane, para não atrapalhar, eu posso tirar elas, deixar somente como divisão. Eu vou voltar lá no site para pegar as medidas que essa cadeira tem. Então, vendo aqui no site, né, voltando aqui no site do Jader Almeida, a gente tem as seguintes medidas. Aqui em dimensões, a gente tem 62 de largura, 68 de profundidade e 82 de altura. Então a gente vai colocar exatamente essas medidas no nosso box, que vai servir de referência para a gente escalonar aquelas imagens. Então 62, 68, 82. Então aqui na largura a gente tem 62, na profundidade 68 e na altura 82. Então esse é o tamanho total que essa cadeira tem, né? Para que eu consiga enxergar um pouquinho melhor essa cadeira, para conseguir escalonar ela, eu vou vir aqui no menu Display, vou deixar esse box como Display as Box, tá? Vou marcar essa caixinha, ele vai mostrar somente as linhas aqui do box, tá? Somente as bordas dele. Vou também vir na vista front, apertando aqui a tecla F, F3 para tirar do wireframe, o G para tirar o grid, e vou escalonar a imagem aqui da minha cadeira. Para isso eu vou mudar também o pivô de posição, vou apertar a tecla Insert, vou colocar ele aqui no pé da cadeira, bem certinho, tá? Mais próximo possível. Tecla Insert novamente para sair, vou alinhar essa imagem aqui no cantinho do meu cubo, né, que eu acabei de criar, com as medidas da minha cadeira, e vou escalonar aqui com a ferramenta de escala. Então posso reduzir aqui pelas minhas coordenadas mesmo. Se o valor estiver correndo muito rápido, for um pouco mais complicado de você alinhar, você pode utilizar o Alt enquanto você move aqui as setinhas, tá? Vai fazer isso com uma precisão um pouco maior. Então dessa forma aqui, a gente já fez o escalonamento do nosso objeto. E agora que ele está aqui com a escala correta, eu já posso fazer uma cópia desse plane, segurando Shift, arrastando aqui para a lateral. Vou criar como cópia mesmo.
e eu posso adicionar a outra imagem que eu vou utilizar como referência. Então voltando aqui para minha pasta, vou arrastar essa vista lateral aqui para cima do plane que eu criei, e assim eu já tenho as duas referências que eu vou utilizar para fazer a modelagem. Essa vista lateral eu vou deixar ela virada para esse lado aqui, vou virar 90 graus, vou arrastar ela e deixar alinhada aqui com um cubo, tá? Então para isso eu vou vir aqui na vista Right, para deixar ela bem retinha posso apertar a tecla U, né, que vai para a vista ortogonal, e apertar Right novamente. Então vindo aqui para a lateral, posso ajustar também a posição da cadeira, aqui na posição correta. Como a gente pode notar, a profundidade acaba não ficando exatamente, né, como tá, por conta da imagem estar em perspectiva. Mas não tem problema, porque tendo aqui uma das medidas, né, correta, como é a altura, então a gente pode corrigir essas outras medidas se for necessário mais para frente. Feito isso, eu vou fazer aqui mais algumas configurações também. Vou trazer aqui um pouco mais para perto dessas imagens, essa daqui também. Para não me atrapalhar essas imagens quando eu tiver, por exemplo, aqui na vista posterior, né, dessas imagens, eu vou fazer uma configuração. Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em Object Properties, eu vou ativar a opção Backface Cool. Fazendo isso, toda vez que a gente vier aqui para trás dessa imagem, ela vai ficar transparente, tá? Então dessa forma a gente pode visualizar o nosso objeto sem nenhum problema. Vou fazer a mesma coisa nessa daqui, ativar a opção Backface Cool. E por fim, antes da gente começar de fato aqui a modelar, eu também quero organizar um pouco melhor a minha viewport. Então vindo aqui na setinha, eu vou deixar nessa configuração, onde eu tenho duas viewports do lado esquerdo e uma principal do lado direito. Nessa aqui de cima, eu vou deixar a vista frontal da minha imagem. Então vou desativar o wireframe, o grid, vou deixar aqui melhor posicionado. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Porém aqui vou para a vista de right, apertando a tecla V. Posso vir aqui em right. Vou desligar as opções de wireframe e grid também. E aqui, nessa outra janela da nossa viewport, é onde a gente vai visualizar esse objeto aqui em perspectiva. Para essas sombras também não atrapalharem a gente na hora da modelagem, eu vou vir aqui em Default Shade, Viewport Preferences, e também vou desligar ela aqui em Default Lights. Vou deixar aqui como To Default Lights, e assim essa sombra também desaparece. Posso posicionar aqui essa outra imagem um pouquinho mais no centro, né, do meu box. Essa outra também eu vou fazer a mesma coisa, vou trazer um pouco mais para a lateral, deixar bem alinhado aqui no centro. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui também é congelar essas duas imagens aqui para que eu não mexa nelas sem querer, tá? Elas vão servir apenas aqui de referência. Quando eu congelar, a imagem vai sumir, tá? Então se der um Free Selection, a imagem vai desaparecer. Para isso não acontecer, vou dar um Ctrl Z. Aqui nas opções de Display, vou desativar a opção Show Frozen in Gray. Então ele vai, quando eu congelar um objeto, ele não vai mais deixar daquela forma. Então vindo aqui com o botão direito Freeze Selection, eu vou congelar e a imagem vai permanecer. E aí por fim, eu também posso congelar esse box. Ele serviu aqui apenas para a gente fazer o escalonamento das nossas imagens. Se a gente precisar utilizar ele mais para frente, a gente pode colocar ele aqui de volta na nossa cena. Então ele eu posso por enquanto dar um Hide Selection. E agora que a gente tem toda a nossa viewport aqui preparada já com as nossas referências, a gente já pode de fato aqui começar a criar a nossa modelagem. Bom, então antes de iniciar a modelagem, vou abrir aqui a imagem para a gente dar uma conferida em como está essa cadeira, né? Então a gente tem essa estrutura toda feita de madeira, então elas parecem que estão aqui todas interligadas, né? Basicamente. E a gente tem também o assento e também o encosto, que são feitos de tecidos, tá? Então analisando aqui, acho que a melhor parte aqui para a gente começar é por essa parte aqui do braço. Como a gente pode ver, né, passando aqui nas outras imagens, a cadeira é toda simétrica, né, então os dois lados são iguais, então a gente precisa fazer somente um, e a gente faz o espelhamento ali para o outro lado. A parte de trás e da frente também dessa estrutura, elas são iguais também, tá? Então a gente consegue fazer somente a metade dela, pode espelhar também aqui para a parte de trás. Então a parte de cima aqui do braço, ela é basicamente reta, né, tem somente uma espécie de barriga aqui, digamos assim, aqui na parte de cima, uma barriga mais suave, e aqui tem uma parte mais acentuada, né? E aí da ponta aqui de cada braço, a parte aqui da frente ela também é arredondada. Da ponta de cada braço ela sai
essa parte arredondada, que é a parte dos pés. Então a gente vai fazer dessa forma também, sempre interligando cada um desses objetos. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um plane, tá? Pra gente fazer essa parte aqui do braço. Vou criar um plane aqui com qualquer tamanho. Eu sempre gosto de deixar umas cores mais cinzas, tá? Até porque a gente consegue enxergar um pouco melhor aqui as bordas do objeto. Vou colocar aproximadamente aqui na posição que eu quero. No caso, eu vou começar aqui pela parte dos braços, né? Dessa cadeira. Então já posso converter para um Edit Poly. Aqui por vértice, usando a tecla de atalho 1, 2, 3, 4, 5. Né? A gente pode acessar essas seleções aqui. Então a tecla de atalho 1 vem aqui para a seleção de vértice. Vou ajustar aproximadamente da largura, né? Aqui da ponta desse braço. E aqui na parte de comprimento, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Deixar aproximadamente aqui. E a parte de trás eu vou trazer até o centro. Porque como eu falei, ela é simétrica, né? Essa parte da frente e a parte de trás. A gente pode fazer esse espelhamento. Agora que eu tenho esse plane inicial, eu vou fazer esse arredondamento aqui da ponta desse braço. Para fazer isso, selecionar esses dois vértices aqui. Vou dar um chamfer até que essas pontas se conectem. Mais ou menos assim. Dá um OK. Os vértices ainda estão duplicados, né? Tem dois deles. Então vou apertar o Ctrl Alt C. Ele vai colapsar esses vértices em um só. Agora que eu tenho esse arredondamento feito, eu também preciso deixar a minha malha aqui em quad, né? Ou seja, polígonos de 4 lados. Para fazer isso, eu vou utilizar o Alt C. Vou fazer um recorte aqui no centro. Vou ajustar esse polígono para que fique reto com essa parte da frente. E Alt C novamente, faço mais um recorte nessa outra posição aqui. Então dessa forma a gente tem 4 polígonos de 4 lados. Sempre quando a gente tem essas partes mais arredondadas, é sempre bom que a gente tenha uma continuidade aqui de polígonos, tá? Em volta desse arredondamento. Quando a gente aplica um Turbo Smooth, ele consegue suavizar melhor a nossa malha, se tiver dessa forma. Então para fazer isso, basta a gente selecionar aqui todos os polígonos, vir aqui em Inset. Vou aplicar um inset mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Não precisa ser 100% preciso. Vou fazer dessa forma aqui. E essa parte aqui do fundo eu posso dar um delete. Selecionar aqui por polígono, delete. Por linha eu posso ajustar essas duas linhas aqui com a parte do fundo para deixar reta. E essa então é a primeira parte da estrutura do braço. A gente pode notar aqui na nossa imagem de referência que a gente tem uma espécie de demarcação, né, digamos assim, dessa madeira, tá? Ela é um pouco mais reta aqui em toda essa borda. A gente vai fazer isso também. Então, vindo aqui na vista de perspectiva, vou selecionar aqui por linha, toda essa linha aqui da borda. Com o Shift eu vou fazer uma pequena extrusão para cá. E aí para fazer a parte de baixo, eu posso aplicar aqui um Symmetry. Então esse Symmetry, ele vai ser aqui no eixo Z. Posso vir aqui no Mirror e descer até que ele faça, né, esse espelhamento. Subir aqui um pouquinho mais, deixar mais ou menos dessa forma aqui. E como a gente tem aqui, aparentemente, né, uma parte um pouco mais elevada, né, como se fosse uma curvatura na parte de cima. Na parte de baixo a gente tem essa curvatura bem maior também. Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui no meu Edit Poly. E essa parte aqui desses 4 polígonos, eu vou subir um pouquinho mais. Vamos deixar ela mais elevada aqui. Mais ou menos dessa forma. Seguindo aqui um pouquinho a minha referência. Aqui na verdade eu vou até subir mais essa referência, só para eu encaixar um pouquinho melhor. E como essa parte aqui é uma curva, a gente também precisa fazer aqui na parte central, tá? Então essa linha aqui do centro, eu vou subir ela um pouquinho mais. Vou deixar mais ou menos dessa forma aqui. Para que ela fique com esse formato aqui um pouco mais arredondado. Vou voltar aqui com o meu Symmetry mais uma vez. Então esse resultado é aplicado aqui na parte de baixo também. E agora eu posso ajustar essa parte aqui de baixo do braço. Para fazer isso, eu vou vir aqui e aplicar mais um Edit Poly. Selecionar aqui por vértice. Inicialmente, vou descer essa parte aqui um pouco mais.
Esses polígonos aqui da parte de baixo eu desço para formar essa outra barriga maior. Deixa eu ser mais ou menos dessa forma aqui. Se a gente for olhar aqui na nossa vista 3D, ele já tem essa parte mais arredondada. Vou também adicionar aqui um Turbo Smooth, que aí a gente pode ir acompanhando o resultado final como vai ficar. Então vai ficar mais ou menos assim, tá? Mais arredondado. Posso desligar aqui o Turbo Smooth, voltar para o meu Edit Poly mais uma vez. E como toda essa parte aqui do braço ela é mais curvada também, posso fazer alguns recortes rápidos aqui. E eu vou ajustando essas alturas, tá? Para deixar essa curva um pouco mais suave. Vou fazer aqui pela vista lateral. Vou fazer um recorte exatamente aqui, que vai ser onde começa a curvatura aqui desse encaixe do braço. E aí, para deixar essa linha mais reta, aqui no Swift Loop ainda, posso usar o atalho Ctrl Alt para mover essa linha. Ao mesmo tempo que eu movo, eu posso escolher qual a direção aqui que o meu recorte vai seguir. Ou a linha da ponta, que ela está mais torta, ou a linha da parte do fundo ali, que ela está mais reta. Então vou deixar dessa forma aqui, tá? Para que ela fique reta. Vou ajustar também essa parte aqui de cima antes, só para ficar um pouquinho mais próximo aqui da nossa referência. Deixar mais ou menos dessa forma aqui. E aí eu posso seguir fazendo aqui alguns recortes. E aí eu posso ir ajustando toda essa parte aqui de baixo para que ela fique com essa curva mais suave, tá? Fazendo essa transição mais suave. Essa parte aqui também a mesma coisa, descer um pouquinho mais. Uma outra coisa também que eu tô notando aqui na nossa referência é que essa parte da frente, vou tirar aqui rapidinho, ela é um pouco mais estreita, né? E conforme vai chegando aqui no centro, ela fica mais larga. E aí depois, quando vai indo ali para a parte do fundo, ela dá uma estreitada novamente. Dá um Ctrl Z para voltar para a posição. E a gente vai fazer isso aqui no nosso modelo também. Então na vista top, vou selecionar todas essas partes aqui do fundo. Eu vou fazendo um escalonamento. Então eu faço um escalonamento mais ou menos dessa forma. Tiro a primeira seleção. Faço aqui também a mesma coisa. Vou fazendo isso aqui em todo esse modelo. Aqui no fundo a mesma coisa. E por fim essa última parte aqui. Então ele tem essa ponta mais fina, né? E ele vai ficando um pouco mais grossa conforme vai caminhando aqui para o centro. Então por enquanto esse é o resultado aqui que a gente tem. Dá uma olhadinha aqui como tá ficando. Turbo Smooth para a gente analisar. Então vai ficar mais arredondado nessa parte aqui de baixo. Parte de cima um pouquinho só. E essa ponta é mais fina do que essa parte aqui do centro. E aí para fazer essa parte aqui dos pés, né? Esse início aqui vai dar continuidade aos pés. Eu vou fazer o seguinte. Com o Swift Loop ainda. Vou utilizar aqui o Alt, tá? Para mover esse loop. Posso utilizar o Ctrl para selecionar o loop. E o Alt para mover ele. Eu vou mover ele um pouco mais aqui para a ponta. Ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. E aí eu faço um loop aqui no centro do pé. Então vou fazer aqui em qualquer posição. E aí com Ctrl e Alt vou mover para que ele fique reto. E agora sim eu deixo aqui aproximadamente no centro. Essa outra parte aqui acabou ficando muito longe aqui do pé. Então vou segurar o Alt, vou trazer ela um pouco mais aqui para a parte de dentro, mais ou menos aqui. Como eu acabei movendo esse loop aqui acabou ficando um pouquinho desproporcional, tá? Então posso voltar aqui novamente, dar uma escalonada aqui um pouco melhor. E agora eu posso seguir aqui fazendo essa continuidade aqui do pé. Vou ver aqui na minha vista de perspectiva mais uma vez. Vou selecionar aqui essas 4 faces, aqui no Edit Poly novamente. Selecionar aqui por polígono essas 4 partes que são próximas aqui, né, ao pé. E vou fazer aqui um inset. Não precisa ser muito grande, então vou deixar mais ou menos aqui só para criar essas divisões. Vou dar um OK. E aí eu vou fazer uma extrusão dessa parte selecionada, segurando o Shift, né? Vou deletar essa parte aqui de baixo.
E aí, para fazer essa parte aqui arredondada, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui na vista top. Vou fazer um círculo aqui no centro, tá? Que vai representar aqui o diâmetro dos pés da cadeira. Então, contra o botão direito, faço um círculo aproximadamente do tamanho dos pés. Vou tirar aqui a opção de Optimize e os steps aqui vou deixar em 1. Dessa forma, ele vai me trazer aqui um círculo que tem apenas 8 lados, tá? Esse círculo, eu vou vir aqui na vista lateral. Eu vou subir para ver se ele está aproximadamente aqui do tamanho do pé da cadeira. Aqui eu posso aumentar um pouquinho mais. Aqui no caso o diâmetro, né? Sendo um pouquinho mais próximo aqui da referência, mais ou menos assim. E toda essa parte aqui dessa estrutura que a gente fez o furo, eu vou deixar no formato circular, tá? Então, para fazer isso, novamente aqui no Edit Poly, seleciono por polígono. Vou trazer cada uma dessas pontas aqui na posição correta. Tem mais de um vértice, tá? Então, lembre de selecionar os dois ao mesmo tempo. Então, vou trazer cada uma dessas pontas aqui na posição do círculo, selecionando elas e arrastando aqui para cada uma delas, tá? Então, dessa forma, eu vou conseguir o formato circular que eu preciso. Esse aqui, a mesma coisa. Aqui já quase finalizando. Por fim, esse último aqui. Então, se a gente for conferir aqui na vista 3D, esse é o formato aqui que a gente vai ter. Como essas partes aqui elas ficaram um pouco mais fora, né? Não ficou certinho aqui essa transição, né? Não ficou tão suave. Vou voltar aqui na vista top mais uma vez. Esses vértices aqui de baixo, vou deixar aproximadamente aqui na mesma posição. Então esse aqui e esse aqui também, vou deixar eles em cima daqueles outros. Dá uma olhada aqui novamente, na vista 3D. A parte aqui de baixo eu também posso alinhar, então aqui pela linha, aqui no meio planar, no eixo Z, posso fazer esse alinhamento. E aí eu preciso ir ajustando esses pontos aqui que ficaram muito próximos, tá? Então vou trazer eles mais para baixo aqui. Deixa eu ver se consigo fazer todos ao mesmo tempo. Então vou trazer eles um pouco mais para cá. Aqui na verdade um pouquinho mais para cima. E a gente consegue fazer essa transição um pouco mais, de uma forma mais suave. Então aqui, ó, vindo na vista lateral mais uma vez, vou trazer esses pontos, ajustando eles aqui um pouquinho mais próximos aqui à minha referência. Aqui na parte da frente, vou fazer a mesma coisa, para que ele tenha essa transição aqui. Esses dois pontos, vou trazer um pouquinho mais para cá também. A gente vai vendo aqui também pela vista 3D como tá ficando. E esses dois aqui com a ferramenta de escala, posso afastar eles aqui um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui como tá ficando. Aqui também, talvez eu possa abaixar um pouquinho mais, só para ficar mais suave essa transição. Dessa forma aqui. Vou adicionar mais um segmento aqui, né? Mais um recorte. Vou também deixar ele reto aqui no eixo Z. Aí eu posso novamente ir ajustando ele. Então essa parte aqui, trazer um pouquinho mais para cá, para fazer esse arredondamento, né? Aqui, deixa eu apertar o Alt X para deixar transparente, para ver um pouco melhor. Acredito que seja mais ou menos isso. Alt X novamente para tirar essa parte transparente. E aí, se a gente aplicar aqui o Turbo Smooth mais uma vez, só para conferir, então a gente tem esse resultado aqui, tá? Vai ter essa transição até chegar nessa parte aqui de baixo. Como essa parte aqui ela tá indo um pouco mais para dentro, posso vir aqui no Edit Poly também, trazer ela um pouquinho mais para cá, para quando acontecer essa transição ela ficar um pouquinho mais suave. Ela acaba ficando um pouquinho menor também, ó. Então na verdade vou fazer o seguinte, vou selecionar aqui o Edit Poly mais uma vez, todas essas linhas aqui, e na ferramenta de escala, deixar o Turbo Smooth habilitado, consigo abrir ele um pouquinho mais, deixar dessa forma aqui. Feito isso, se a gente for notar aqui na nossa referência, essa parte aqui dos braços, ela tem uma
marcação um pouco mais rígida, né, digamos assim. Então a gente consegue fazer isso no nosso modelo também. Então voltando aqui mais uma vez no Tube Smooth, vou deletar essa linha central aqui com o Ctrl Backspace. E aí, como essa linha aqui é um pouquinho mais fina, posso ajustar essa linha para que ela fique mais para cima. Então, vou trazer aqui um pouquinho mais para a parte de cima, para ela ficar um pouquinho mais fina, mais ou menos assim. E aí, para deixar essa marcação aqui mais evidente, eu posso selecionar aqui por linha e aplicar um chanfro. Vou colocar aqui um valor não tão grande, só para que tenha essa marcação mais acentuada. Dessa forma aqui, vou dar um OK. E aí, quando a gente habilitar aqui o Tube Smooth mais uma vez, já vai notar que a gente tem essa marcação aqui acontecendo. Posso aqui, na verdade, até colocar 2 interações, que ele já consegue suavizar melhor essa malha. A gente consegue ver melhor o resultado. Aqui eu acho que está muito elevado nessa parte aqui da frente, então posso também corrigir isso. Voltando ali para o meu Edit Poly, selecionar essa parte aqui da frente, posso descer ela aqui um pouquinho mais, deixar ela mais suave. Dessa forma aqui. E aí, Ctrl Smooth mais uma vez, ela fica mais suavizada, né? Acho que vai ficar melhor assim. E aqui mais um ajustezinho também, aqui por Edit Poly. Vou trazer essa parte aqui da frente, toda essa parte aqui, um pouquinho mais para frente. E essas partes aqui, vou trazer um pouco mais para trás. Que aí fica uma curva mais para dentro, né? Ela tava ficando para a parte de fora. Então, Ctrl Smooth aqui, mais uma vez. Ela fica um pouquinho mais próxima ali à nossa referência, tá? Deixa eu voltar aqui na vista Right. Vou mexer aqui, na verdade, na vista 3D. Então, por enquanto, esse é o resultado aqui que a gente tem, né? Primeira parte de cima aqui do braço. E aí, seguindo aqui, a gente precisa agora fazer a parte de baixo, né? Que é toda essa parte aqui do pé da cadeira. Então, novamente, vou desligar aqui o Tube Smooth. Vou adicionar mais um Edit Poly. Sempre bom, né? Trabalhar com essas camadas de modificadores para que você não perca a sua modelagem caso você precise voltar a alguma etapa. Então, aqui no novo Edit Poly, vou selecionar aqui por borda. Aqui na vista lateral. Com o Shift eu vou fazer essa extrusão até o final. Vou apertar o Alt X mais uma vez para deixar transparente. Vou trazer aqui próximo à minha referência. A parte de baixo do pé ela é menor. Então aqui pela escala consigo fazer esse ajuste também. Então voltando aqui na vista 3D, vou tirar essa parte transparente mais uma vez. E aí a gente pode fazer esse fechamento aqui do pé. Para fazer esse fechamento também é bem simples. A gente seleciona aqui por borda. Aqui com a ferramenta de escala e segurando Shift, eu vou fazer essa parte interna, né? Essa extrusão interna aqui. Vou fazer aqui mais algumas vezes. Mais uma, botão direito e colapse. E aí para ficar tudo em quad, eu posso deletar essas 4 linhas aqui. Ctrl Backspace. Eles vão ficar em quad também. E aí por fim, eu faço mais um Swift Loop, um recorte rápido. Aqui nessa parte de cima. Aqui eu posso reduzir um pouquinho mais. Deixar um pouquinho mais fino. E quando a gente liga o Tube Smooth, a gente tem esse resultado aqui. E aí, para não ficar dessa forma, sempre gosto de adicionar mais um recorte um pouco mais acima, tá? E aí, quando a gente faz o Tube Smooth, ele mantém essa forma um pouco mais suave, tá? Novamente, vou sair aqui do Tube Smooth. Vindo aqui na vista lateral, se a gente for notar na nossa referência, essa parte aqui, ó, eu já vou deletar ela, por enquanto não vou precisar, que é o círculo, né, que a gente usou de referência. E se a gente for notar aqui na nossa referência, a gente tem esse pequeno recorte aqui, que ele meio que demarca ali a separação das peças, né? Apesar de elas estarem parecendo que são uma peça só, tem essa demarcação aqui que a gente também consegue fazer no nosso modelo. Então com Alt X aqui para deixar o objeto transparente, vou trazer ele aqui para a lateral, que eu não estou conseguindo enxergar muito esse recorte.
Então ele tá bem aqui em cima, ó. Então selecionando essa linha aqui, a gente consegue deixar exatamente aqui na marcação. E aqui eu vou fazer apenas uma correção, vou subir um pouquinho mais essa linha aqui. Vou ajustar também esses vértices para que ele encaixe um pouquinho melhor aqui com a referência. E essa linha aqui de baixo eu vou usar para fazer essa demarcação. Vou trazer ela um pouquinho mais aqui para cima. Deixa eu ver se estou na posição correta. Exatamente aqui. E aí posso voltar aqui na minha vista 3D, aqui no Edit Poly, com a linha selecionada. Posso aplicar aqui uma extrusão, tá? Aqui com Extrude. Posso colocar um valor bem pequeno. Então deixar aqui 0,5. Na verdade, 0,02. 0,03. Para deixar essa marcação mais evidente. E aqui na parte da profundidade, posso trazer ela um pouquinho mais para a parte de dentro, tá? Dessa forma aqui. Vou dar um OK. Vou habilitar aqui o Turbo Smooth para ver o resultado mais uma vez. Tirar aqui também essa transparência. Esse é o resultado que a gente vai ter. Então, para deixar essa marcação menos suavizada, né? Tava suavizando toda a parte aqui de baixo também. Vou aplicar aqui alguns recortes de suporte, tá? Então, novamente, habilitando o Turbo Smooth. Esse é o resultado aqui que a gente vai ter. Se você achar que tá muito grande também, o que a gente pode fazer aqui, que eu tô achando que tá muito exagerado, é voltar aqui na vista lateral, selecionar essa parte aqui que a gente fez o recorte e com a ferramenta de escala a gente pode reduzir um pouquinho mais. Como é somente uma marcação, não é necessário que ela fique aqui tão evidente. Então esse é o resultado aqui que a gente vai ter. Eu também vou adicionar aqui nesse pé mais algumas divisões, tá? Só para que fique mais bem distribuída aqui a malha. Então seleciono aqui a parte de baixo dos pés, vem aqui em Connect, vou aplicar aqui algumas conexões. Já com 6, vou dar um OK. Novamente Turbo Smooth para a gente ver o resultado. Por enquanto esse é o resultado que a gente tem. E agora dando sequência, o próximo passo que a gente vai fazer aqui é fazer essa madeira, né? Essa estrutura aqui que liga os dois lados da cadeira, né? Esses dois pés aqui. A gente vai fazer isso tanto na parte da frente como na parte de trás também. Bom, então para fazer essa conexão aqui, né, entre os pés, vou desligar aqui o Turbo Smooth, vou adicionar mais um Edit Poly e vou fazer o recorte aqui na posição correta. Então na vista frontal, eu já tenho esse primeiro recorte aqui, já está na posição correta aparentemente. Posso ver ele um pouquinho mais. Vou fazer mais um recorte aqui também na parte de baixo. E também vou fazer um recorte aqui no centro dessa estrutura aqui. E aí para fazer essa conexão, posso vir aqui na lateral, né, do meu objeto, selecionar aqui por polígono essas 4 partes aqui e posso aplicar um inset. Esse inset também não precisa ser muito grande, somente para criar essa divisão. Então vou deixar mais ou menos aqui. Vou dar um OK. Se a gente for notar lá na nossa referência, mais uma vez, tanto a parte aqui da frente quanto a de trás, ela tem essa parte mais arredondada aqui em cima. Então aqui na vista de trás dá pra gente ver bem isso. Ela é um pouco mais comprida, né? Aqui na parte da altura. Ela tem esse arredondamento aqui em torno dela. Então para fazer isso, vou selecionar esses 4 polígonos aqui, esses do canto. Vou habilitar a opção de Constraints, apertando aqui o Shift X, né? Aqui em Constraints. E com a ferramenta de escala, aqui no eixo Z, eu vou reduzir um pouco a altura desses vértices, tá? Dessa forma a gente vai ter algo mais arredondado aqui quando a gente aplicar o Turbo Smooth. Posso voltar aqui na seleção de polígono mais uma vez. E essa parte aqui eu posso fazer uma extrusão segurando o Shift. Vou dar um Ctrl Z, lembra de desligar o Constraints, né? Shift X mais uma vez. Agora sim, com o Shift, vou fazer essa extrusão. Posso dar um Delete nessa malha. Seleção por borda. E aqui eu posso alinhar no eixo X.
E aí vindo aqui na vista frontal, eu posso trazer essa parte aqui do pé exatamente aqui no centro da cadeira. Vou mais uma vez habilitar aqui o Turbo Smooth para ver como tá ficando. Então a gente vai notar aqui que ele já ficou com esse formato arredondado, como a gente tem na nossa referência. E se a gente for notar mais uma vez na referência, tem mais um detalhe que a gente pode ver, que a gente também tem aquela marcação entre as madeiras, né? Então a gente pode fazer isso no nosso modelo também. Para fazer isso, a gente vai fazer aquele mesmo esquema, né? Então, Edit Poly. Vou primeiro fazer um recorte aqui de suporte. E aí essa parte aqui do centro, esse loop, eu posso aplicar mais uma vez o Extrude. Vou aumentar aqui um pouquinho o valor dele, deixar ele bem pequeno. E aqui na parte da extrusão, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou ligar aqui o Turbo Smooth mais uma vez. E é esse o resultado que a gente tem, tá? A gente já tem essa demarcação aqui do contato, né, dessas duas peças. Bem, agora que a gente já tem essa primeira parte aqui da estrutura criada, a gente já pode começar a fazer o espelhamento dela. Vou desligar aqui o Turbo Smooth mais uma vez. Vou aplicar um Symmetry, mas antes eu preciso colocar o pivô na posição correta, né? Então apertando aqui a tecla Insert, primeiramente vou mover aqui para o centro do meu objeto, né? Na questão aqui da largura. E também só conferir se está aqui, ó, na parte final do meu objeto também. Insert para sair. Então coloquei ali no centro, né, do meu modelo. E agora eu posso aplicar o Symmetry. Então o modificador Symmetry, eu posso adicionar ele. Ele está fazendo esse espelhamento aqui no eixo X, da forma que eu quero. Mas eu também quero que seja no eixo Y também. E aí caso seja necessário, né, arrumar a posição dele, a gente pode entrar aqui no Mirror, fazer esse ajuste mais fino. Aqui na lateral a mesma coisa. A gente pode ajustar um pouquinho melhor. E pelo que eu tô vendo aqui, essa parte de trás ela tem uma leve inclinação a mais, né? Então a gente pode fazer isso também. Posso vir aqui na rotação e novamente usando aqui as coordenadas, né? Eu consigo fazer esse giro mais fácil. Então tem que achar o eixo certo aqui, na verdade é no eixo Z. Então posso ajustar para que ele encaixe aqui um pouquinho melhor. Vou adicionar aqui acima do Symmetry um modificador de Edit Poly, porque eu quero conferir se essa parte aqui de baixo do pé ela está batendo exatamente aqui no final também. Então aqui por vértice, ferramenta de Move, vou puxar essa parte aqui de baixo, vou mudar aqui para o eixo Y, né, com F6 e vou trazer exatamente aqui na ponta, né, para que eles fiquem alinhados. Bom, então feito isso aqui, a gente pode ir para a parte de trás aqui dessa cadeira. Se a gente for notar novamente na nossa referência, essa parte de trás ela é um pouquinho mais curvada, né? E aqui também acontece a união tanto da estrutura que segura o encosto, quanto essa estrutura aqui que segura o assento. Então a gente vai começar a criar ela. Depois eu acredito que a gente vai precisar primeiro fazer o encosto e o assento, para depois conseguir essa última parte aqui que encaixa. Mas a gente vai seguir corrigindo essa parte aqui, e se for necessário, a gente faz o encosto e o assento primeiro. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer essa curvatura de leve, né, que tem aqui na parte de trás. Para fazer essa curvatura, eu vou adicionar aqui mais algumas linhas, né, nessa parte de trás, fazer mais algumas divisões com o Connect. Vou colocar aqui mais duas. Como pelo Connect ele acaba deixando as linhas mais tortas aqui, vou fazer o seguinte: vou voltar aqui novamente nessas partes. Vou deletar esse Edit Poly aqui por enquanto. Voltar no Edit Poly de baixo. E aqui nesse Symmetry, vou fazer o seguinte: vou selecionar por linha. Na verdade é desse outro lado aqui. Vou selecionar aqui por linha e vou ajustar essa estrutura aqui um pouco melhor. Então Swift Loop, usando aqui o atalho Alt 1, vou segurar o Ctrl e o Alt, vou mover esse loop para que ele fique reto, tá? E aí aqui na parte onde eu fiz essa extrusão, vou deixar aqui um reforço também.
Então vou fazer esses dois recortes. Essa outra linha também ela acabou ficando um pouco torta. Então novamente Ctrl e Alt. E eu consigo mover ela para deixar ela um pouquinho mais reta. Dessa forma aqui. Novamente, voltando aqui no meu Symmetry e no Turbo Smooth. A gente vai ter esse resultado. E agora sim, eu posso, acima do Symmetry, adicionar o Edit Poly. E aplicar algumas divisões aqui na parte de trás dessa estrutura. Então, selecionando aqui por linha, posso selecionar essas duas partes aqui. Vou adicionar um Connect, né? Algumas linhas. Deixar aqui com 3 divisões. Vou dar um OK. E agora eu preciso fazer essa curvatura. Então, posso selecionar aqui por vértice. Essa parte e essa aqui também. Desses dois lados. E aí eu posso aplicar aqui um FFD 3x3x3. Vou colocar ele abaixo aqui do Turbo Smooth. Posso vir aqui nos Control Points. Selecionar esse Control Point aqui do centro. E eu posso trazer ele aqui um pouco mais para a parte de dentro. Dessa forma ele vai fazer essa curvatura. Vou mais uma vez aplicar um Edit Poly acima dele. E assim essa parte da curva aqui já está criada. Dando uma olhadinha lá na nossa referência, mais uma vez. Eu preciso fazer alguns recortes aqui para fazer essa extrusão aqui, tá? Que vai para o assento e também para o encosto. E pelo que eu estou vendo aqui, aparenta ser mais ou menos aqui do raio, né? Do diâmetro dos pés, tá? Então eu vou fazer desse mesmo tamanho. Então aqui nessas duas partes centrais, vou selecionar essas duas linhas aqui. Vou fazer um Connect. Vou deixar com uma divisão somente. Então vou selecionar esses polígonos aqui da parte de dentro. Esses 4 aqui do centro que eu acabei de criar. Vou fazer uma extrusão aqui para a parte de dentro. Vou deixar mais ou menos até aqui por enquanto. Vou precisar criar o assento depois, né, para fazer esse encaixe. Por enquanto eu vou deixar mais uma divisão aqui no centro. Essa parte aqui do centro, como eu preciso fazer essa parte arredondada, né, que sobe para o encosto da cadeira. Vou selecionar todas essas faces aqui de cima. Vou fazer um inset. Esse inset não precisa ser tão grande também. Deixar mais ou menos dessa forma aqui. Posso subir aqui um pouquinho mais e alinhar aqui no eixo Z por enquanto, só para deixar mais organizado. E aqui eu posso dar um delete nessas malhas que ficaram aqui na parte de cima. Feito isso, eu vou fazer aquele mesmo esquema para deixar essa parte aqui arredondada. Se a gente for notar aqui, ó, selecionando por borda, aqui em Edit Poly, por borda. E se a gente habilitar aqui para não ter que ficar contando as linhas, o Alt B ele mostra informações do nosso modelo. Então aqui em estatísticas, posso ligar aqui as linhas, os vértices, a quantidade total mais seleção e clicar aqui em Show Statistics para que ele mostre isso na minha viewport. Vou dar um Apply e ele vai aparecer aqui no canto. Vou dar um OK. Então a gente tem 12 linhas, tá? Então o círculo que eu estou fazendo, ele precisa também ter essas 12 linhas. Então aqui em Steps, vou colocar mais um passo. Se a gente for contar aqui, ele tem agora 12 linhas, né, no total. Eu posso reduzir aqui o tamanho dele para encaixar no meu modelo, né, um pouquinho melhor. Dessa forma aqui. Deixar ele aqui também um pouquinho mais no centro. Na verdade aqui um pouquinho mais para cá. E aí a gente pode mais uma vez fazer aquele ajuste. Então vindo aqui no Edit Poly mais uma vez. Posso ajustar cada uma dessas partes na posição correta. Em cada uma das pontas, né, do meu círculo que eu acabei de criar. E assim a gente vai ter aquele mesmo resultado, né? Um objeto mais arredondado. Então vamos ajustando aqui até finalizar. E aí a gente tem esse resultado aqui, que é o nosso objeto, né, mais arredondado. Aqui eu também posso fazer mais uma extrusão, segurando o Shift aqui no eixo Z. Deixar mais ou menos aqui por enquanto. Porque agora eu vou precisar fazer o assento e o encosto para poder terminar esse encaixe, tá? Então vou iniciar aqui fazendo a parte aqui do encosto. Então aqui na vista frontal, vou iniciar
com um plane. Pode ser de qualquer tamanho inicialmente. Alt X para deixar transparente. Vou converter para um Edit Poly. E eu posso ir ajustando para que encaixe aqui no meu modelo. Então aqui por linha, posso deixar já centralizado. Aqui nessas duas pontas, eu vou fazer um chanfro, né? Para que ele fique mais arredondado. Como eles são diferentes, eu vou fazer ele de forma separada. Primeiro eu vou fazer aqui a parte de cima, mais ou menos assim. Vou dar um OK. E aqui, como é um pouco menor, eu posso fazer mais um chanfro diferente. Vamos trazer ele mais ou menos até aqui. Vou dar um OK. E aí, como eu tinha falado, né? Sempre quando a gente tem esse objeto que tem bordas mais arredondadas, é interessante que a gente faça uma continuidade aqui na malha, na borda do objeto. Antes disso, eu só vou ajustar um pouquinho mais esses vértices. Eles estão um pouquinho fora, mais ou menos aqui. Aqui embaixo, vou trazer um pouquinho mais para baixo. Mais ou menos aqui. Aqui. Vou fazendo esses ajustes mais finos também. E aí, para fazer aquele mesmo esquema, né, que a gente fez aqui na parte do braço, vou aplicar um inset. Vou colocar um valor um pouquinho maior, para que a gente tenha esse loop, né, acontecendo aqui em volta do nosso objeto. Aqui eu posso deletar, alinhar essa linha para que fique reta novamente. E aqui eu preciso agora conectar essas linhas para que eu volte a ter o meu objeto como quad, né, com polígonos de 4 lados. Vou usar aqui o Alt 1, vou fazer um recorte aqui só para ter essa outra continuação. Aqui eu vou fazer também a mesma coisa. E agora eu posso criar aqui mais alguns recortes, por exemplo, um aqui e um aqui em cima também. Eu consigo ir fazendo essa união entre esses vértices, tá? Então selecionando os dois aqui, Ctrl Shift E para fazer um connect. Aqui a mesma coisa, Ctrl Shift E. Aqui também vou fazer a mesma coisa, Ctrl Shift E. E aí, para fazer essas outras conexões, né, esse recorte, eu vou utilizar o Alt C, fazer um recorte dessa ponta até aqui. Aqui a mesma coisa. E na parte de baixo, a mesma coisa. Posso dar uma corrigida na malha, só para ela ficar um pouquinho mais uniforme. Trazer esses vértices um pouquinho mais para cá. Aqui também dá um ajuste. E aí, por fim, eu finalizo aqui fazendo mais alguns recortes só para deixar essa malha mais uniforme. Posso ajustar aqui em cima também, ficou um pouquinho fora. A gente vai fazendo sempre esses ajustes, né, que a gente vai precisando. Aqui eu tô achando que embaixo também ficou muito reto, tá? Então, na verdade, esses 3 pontos aqui, vou descer um pouquinho mais. Então, feita essa primeira malha, vou apertar aqui o Insert mais uma vez. Vou alinhar no centro do objeto. Vou aplicar um Symmetry. Aqui na vista lateral, eu posso ajustar a inclinação desse objeto, né? Que ele tem essa inclinação. Então, vou dar uma rotacionada. Trazer um pouquinho aqui mais para trás. Então, vou ajustar exatamente aqui, né? Onde finaliza. E aí, novamente, eu vou utilizar as coordenadas, tá? Que é mais fácil rotacionar por aqui com uma precisão maior. Aqui no caso é o eixo X. Então vou rotacionar até que encaixe ali naquela inclinação. E agora que encaixou, eu posso aplicar um Shell para criar essa espessura. Vou aumentar esse valor até que chegue aproximadamente no meu modelo, né? Na verdade, como esse fundo aqui ele é curvado, o objeto inicia mais ou menos aqui, ó. Porque o restante aqui é a parte do fundo do objeto. Então aqui no Shell, posso aumentar esse valor até chegar mais ou menos aqui na largura do objeto. Posso adicionar também mais um Edit Poly acima desse meu outro objeto. E utilizando aqui mais uma vez o Swift Loop, vou segurar o Shift e fazer esse recorte aqui no meio. Que aí ao mesmo tempo que ele faz o recorte, ele faz essa suavização aqui entre os ângulos dos polígonos. Então se eu aplicar aqui um Turbo Smooth, tirar essa transparência também, a gente pode ir verificando aqui como está
nosso objeto, tá? Então tá mais ou menos dessa forma aqui. Uma outra coisa que a gente vai notar também é que tem uma curvatura aqui no nosso objeto. Então essa parte aqui do centro ela é um pouquinho curvada. Então a gente pode fazer essa curva aqui também. Então aqui acima do Edit Poly, vou adicionar o modificador FFD mais uma vez, né? 3x3x3. Posso apertar o 1 para ir para os Control Points. E aí essa parte aqui do centro, vindo aqui no eixo Y, eu posso puxar para trás para fazer essa curvatura no objeto. Vou deixar o Turbo Smooth habilitado para eu ir vendo o resultado em tempo real. Então posso trazer ele mais para trás aqui um pouco. E aí a gente consegue já essa curvatura também. Posso trazer ele também aqui um pouquinho mais para frente. Vou sair aqui do Control Point apertando o 1 novamente, né? Tecla 1. Trazer ele um pouquinho mais para cá. E aí, se for necessário, eu vou ajustando a posição dele novamente. Vou deixar desligado aqui por enquanto o Turbo Smooth. Eu vou fazer também a parte aqui do assento, tá? Vou fazer da mesma forma. Então na vista top, posso fazer aqui um plane. Vou novamente fazer só metade do objeto. Vou converter para um Edit Poly. E aqui por linha eu posso ir ajustando. Primeiro eu vou subir, né? Aqui na vista lateral. Deixar mais ou menos aqui na posição correta. Aqui no centro do objeto. Agora eu vou deixar exatamente aqui, né? Que é a parte que segura esse estofado aqui. Ele fica bem no centro. Então vou deixar exatamente centralizado com essa parte. E aí por vértice, posso ajustar para que ele fique aqui com o tamanho que ele tem, né? Trazer um pouco mais para trás aqui também. Aqui na vista frontal eu vou fazer também a mesma coisa. Então vou ajustar o centro com o centro da minha estrutura. Essa parte aqui do canto, posso trazer ela um pouco mais para trás. E essa outra parte eu deixo aqui próximo ao final dessa estrutura. Como a gente precisa encaixar essa parte aqui do fundo, tô achando que ela ficou muito para trás, então vou trazer um pouquinho mais aqui para frente. Apesar que ela tem uma curvatura, né, aqui no final, vou deixar aqui por enquanto, qualquer coisa a gente vai ajustando. E aí eu vou fazer também aquele mesmo esquema, né? Vou deixar primeiramente essas pontas aqui arredondadas. Então para isso eu vou utilizar aqui o chanfro. Deixar um chanfro um pouquinho maior, que essa parte aqui do assento parece que ela é bem mais arredondada, né? Pra gente ter certeza, a gente pode até dar uma olhadinha aqui na nossa referência. Essa vista mais em perspectiva a gente consegue ver um pouquinho melhor. Então ela tem essa parte aqui mais arredondada, a parte da frente é um pouquinho mais reta também, não é completamente arredondada. Então a gente vai seguir nessa mesma linha. Posso aumentar aqui o valor um pouco mais ou menos dessa forma aqui, vou dar um OK. E aí mais uma vez eu vou fazer aquela estrutura, né? Objetos redondos, a gente faz essa estrutura, esse loop em volta do objeto. Então para fazer isso, mais uma vez eu vou aplicar aqui um Inset. Colocar um valor mais ou menos dessa forma aqui, vou dar um OK. Essa parte posso dar um Delete. Trazer esse alinhamento aqui no centro do objeto. Vou dar um Alt-Q aqui para isolar, para ficar mais fácil. Eu posso fazer essas conexões que faltaram. Então novamente vou utilizar o Connect, né? Ctrl Shift E para conectar. Posso fazer aqui mais algumas divisões também com o Swift Loop. Aqui eu vou precisar fazer com o Connect. Então na verdade eu vou fazer aqui alguns recortes primeiro. E aí depois eu posso ir conectando essas partes. Vamos deixar mais ou menos assim. E aí eu posso utilizar o Ctrl Shift E para fazer essa conexão. Faltou mais uma aqui. Essa parte um pouquinho mais arredondada também. E aí eu finalizo Ctrl Shift E fazendo essa conexão também. Aqui para deixar mais uniforme, eu vou fazer mais um segurando o Shift, que ele vai fazer esse arredondamento aqui nas bordas, tá? E essas partes aqui, para não ficarem tão retas, eu vou selecionar aqui por vértice. Eu vou trazer elas um pouquinho mais para a parte aqui de cima, para que elas fiquem um pouquinho mais suaves, dessa forma. Então vou trazendo aqui, fazendo esse ajuste, que na verdade ficou demais. Posso voltar um pouquinho mais. Eu quero que seja
um pouco mais reto aqui na parte da frente. Vou fazendo esses ajustes aqui conforme a necessidade. E aí, como a gente tinha visto na nossa referência, essa parte aqui de trás também, ela tem uma espécie de curva, tá? Deixa eu ver uma vista aqui que a gente consegue ver. Aqui nessa vista lateral dá pra gente ver bem. Que é essa parte aqui onde tem esse encaixe, né, da estrutura com o assento. Ele tem uma leve curvatura aqui na parte interna. Então a gente vai fazer isso também. Então vou puxar essa parte aqui um pouco mais para dentro, para fazer essa curvatura. E agora eu posso alinhar o meu pivô para fazer o espelhamento. Então novamente aqui vou aplicar um Symmetry. Já tem esse espelhamento acontecendo. Vou voltar com os meus outros objetos. Dá uma olhadinha aqui como tá ficando. Vou aplicar aqui agora um shell para criar essa extrusão também. E aí, para deixar centralizado, eu posso fazer esse shell aqui para a parte de cima. Vou deixar aqui com 6,5 e aqui do outro lado eu deixo com o mesmo valor. Que aí ele vai fazer essa extrusão tanto para cima quanto para baixo. Novamente vou aplicar um Edit Poly. Vou também fazer alguns recortes. Então o Alt 1, né, mais uma vez, Swift Loop. Vou fazer esses 3 recortes aqui, segurando o Shift, só para fazer esse arredondamento aqui no nosso objeto. Para essa parte aqui também não ficar muito reta, posso selecionar todos esses polígonos aqui de cima. Então vou fazer isso utilizando o By Angle. Posso dar um Shrink para remover uma das seleções. E aí eu subo um pouquinho essa parte aqui do estofado. Na parte de baixo, para não ficar completamente reto também, vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou descer essa parte aqui um pouquinho mais para baixo também. E aí, feito isso, como o nosso objeto aqui acabou ficando maior, se a gente for notar novamente na nossa referência, aqui na vista frontal, a gente vai notar que esse estofado aqui do assento, ele acaba quase que aqui no pé, né? Parece uma pontinha ainda da estrutura. Então, como acabou ficando maior, a gente pode fazer isso. Vou aproveitar que essa malha está um pouco rígida demais, e eu posso aplicar aqui um Relax. O Relax, ele vai suavizar um pouco, né, a curvatura dessa malha, né, os ângulos entre esses polígonos, e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele consegue reduzir o meu objeto. Vou deixar mais ou menos assim, só para dar uma leve suavizada. Ele acabou ficando um pouco maior ainda, então pela ferramenta de escala consigo fazer esse ajuste aqui na lateral. Então, como a gente tinha visto, essa pontinha aqui diminui um pouquinho mais até, que no eixo X mesmo, só para que apareça um pouquinho mais essa ponta aqui da estrutura. Então agora que a gente já tem a parte aqui do assento, aqui na verdade ó, também ficou um pouquinho maior, tá? Já tá pegando dentro da estrutura. Então aqui eu também posso dar uma leve reduzida. Como eu acabei fazendo o Swift Loop, ele acabou aumentando, né, a largura aqui do nosso objeto. Posso reduzir aqui na verdade um pouquinho mais também. Deixa mais ou menos assim. Que aí depois a gente consegue encaixar na nossa estrutura. Aqui na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco essa escala aqui, dessa forma, e aí eu posso mover um pouquinho mais para frente. Deixar alinhado aqui com a nossa referência mais ou menos. Então a gente vai fazendo sempre esses ajustes que for precisando. Como a escala aqui ela tá um pouquinho difícil de fazer pelo pivô, o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente vem aqui na nossa ferramenta de escala, coloca nessa segunda opção, e assim a gente consegue mexer aqui nos eixos, aqui pelas coordenadas de forma individual. Então aqui no eixo Y, segurando o Alt ainda, né, para ter mais precisão ainda, eu consigo fazer isso de uma forma bem precisa, né? Então consigo ir ajustando aqui de uma forma melhor. Posso também novamente
fazer mais um escalonamento, acabou ficando muito longe aqui dos pés da cadeira. Então no eixo X vou fazer a mesma coisa, deixar ele um pouquinho mais largo. E aqui no eixo Y vou fazer a mesma coisa, tá? Ainda não estou satisfeito, então vou trazer um pouco mais para cá. E essa parte aqui eu trago um pouco mais para frente também. Então mais ou menos dessa forma aqui. Agora aqui, mais uma vez, na ferramenta de escala, a gente precisa ir fazendo todos esses ajustes, tá? Aqui agora parece que tá legal. Aqui na parte de trás também. Agora sim, a gente tem isso aqui na posição correta. Então com esses assentos e o encosto já parcialmente aqui modelado, a gente pode já começar a conectar o assento e o encosto nessa nossa estrutura. Vou fazer esse encaixe aqui da estrutura primeiro aqui na parte do encosto, tá? Então por enquanto esse assento aqui eu vou dar um High Selection nele para esconder, e aí a gente faz esse encaixe aqui. Para que isso aconteça, eu vou juntar esses objetos, tá? Então aqui eu já posso converter tudo para Edit Poly. Então clicando aqui no modificador acima, né, o penúltimo, posso dar um Collapse To, e tudo que tiver abaixo ele vai colapsar para um Edit Poly. Posso dar um Attach aqui no encosto, e aí a gente vai encaixar essa parte aqui de baixo do encosto com essa parte aqui da estrutura. Então se a gente for notar mais uma vez lá na nossa referência, aqui na vista de trás da cadeira, a gente tem essa parte mais reta, né, que acompanha o formato do encosto, porém ela é feita de madeira. E aí ela também acaba com essa parte arredondada aqui que encaixa no restante da estrutura. Então a gente vai fazer exatamente isso. E aqui na vista frontal, vou apertar o Alt X para deixar transparente. Eu já posso fazer aqui o formato que vai ter essa madeira. Vou adicionar aqui um Edit Poly, só para deixar como camada. Vou vir aqui por Vertex. Esses vértices aqui eu vou deixar mais para cá, então vai ter essa inclinação aqui, né, dessa madeira. Posso deixar eles bem ajustados aqui. E aqui vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou trazer eles para cá, para que eles fiquem com esse formato mais reto. Essa parte aqui de baixo posso fazer também a mesma coisa. Então vou ajustando aqui para ficar aproximadamente nesse formato. E do outro lado eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Então vou puxar esses vértices para cá. A gente poderia também fazer o Symmetry, tá? Mas como são poucas modificações aqui, a gente pode fazer tranquilamente aqui pelos vértices. Bom, então nesse caso aqui, o que eu vou precisar agora? Preciso fazer um recorte nessa malha, né, para poder encaixar aqui nesse furo que eu fiz na estrutura. Então lembrando, esse furo aqui, se a gente for notar aqui nas nossas estatísticas, a gente tem 12 linhas, tá? Nessa borda aqui. Então também preciso fazer um recorte que tenha 12 linhas, tá? Então, se a gente for notar no nosso assento, a gente tem 4 linhas aqui, 4 polígonos, e a gente tem no total aqui, nessa borda, né, desses polígonos, somente 8, tá? Então a gente precisa adicionar mais. Então para a gente adicionar, eu vou fazer o seguinte, com o Alt 1, vou fazer aqui mais 2 recortes, segurando o Shift, para ele fazer esse arredondamento também. E também eu vou fazer mais 2 recortes aqui. Então esse recorte e esse recorte. E aí com essas divisões criadas, vou selecionar aqui por elemento, toda essa estrutura aqui. Eu vou deixar ela um pouquinho mais alinhada com essa parte do furo, tá? Então vou trazer ela aqui um pouquinho mais para trás. E esse furo aqui também, essa estrutura, tô achando que ela tá muito grande. Então vou reduzir ela, selecionando aqui essas duas linhas com a ferramenta de escala. Vou dar uma escalonada nela, tá? Vou reduzir ela um pouquinho. Bom, feito isso aqui, agora a gente precisa fazer essa conexão. Então selecionando aqui por polígono, como a gente tinha feito aqui com 12, né? Só lembrando. Então essa borda aqui ela tem 12 lados. Então a gente precisa do mesmo número de lados aqui
nesse furo que a gente vai fazer, para que ele encaixe aqui perfeitamente. Então, vindo aqui por polígono, vou selecionar esses polígonos, né, que eu acabei de criar. Então, esses 4 aqui e esses 4 aqui também. E aí, como essa seleção que eu fiz, ela tá muito mais larga aqui do que o furo, né, a estrutura de baixo, posso reduzir aqui um pouquinho mais. Mais ou menos dessa forma aqui. Aqui eu posso dar um delete. E agora a gente precisa deixar esse furo, né, que a gente acabou de fazer, exatamente alinhado aqui com a estrutura de baixo. Então, selecionando aqui cada uma delas, a gente pode mover aqui no eixo X e no Y, com a ajuda do nosso snap aqui, para cima de cada uma dessas partes aqui da estrutura de baixo. Então, a gente pode ir alinhando cada uma delas, sempre utilizando o snap, né, para auxiliar, até que fique todas encaixadas, tá? Então, vou fazer isso aqui em todas elas. Então, alinhado aqui todos os pontos, eu posso selecionar essa borda aqui. Como ela ficou muito torta, vou alinhar aqui com a ferramenta de escala, aqui no eixo Z, para que ela fique um pouquinho mais reta. E aqui na vista de left, posso ajustar aqui o ângulo dela, né, de rotação, para que ela fique um pouquinho melhor ajustada. Mais ou menos dessa forma aqui. Vou trazer um pouquinho mais para fora aqui, na verdade. Deixa eu ver como tá ficando. Aqui já tá interessante. Vou subir só um pouquinho mais. E a gente pode selecionar também essa parte aqui de baixo. E aí aplicar um bridge para fazer essa união. Essa linha de baixo aqui, vou só fazer um ajuste. Só para reduzir um pouquinho mais ela também. Mais ou menos assim. Na verdade eu vou fazer junto com a de baixo. E aí ele fica um pouquinho melhor encaixado aqui. Aqui a gente pode aplicar um Tube Smooth, para a gente ver como tá ficando. Vou tirar a transparência. Então, por enquanto, esse formato que tá ficando. Bom, e agora para a gente conseguir essa estrutura de madeira, né, separada aqui do encosto. Se a gente for notar aqui na referência, né, para a gente conseguir essas partes aqui separadas, eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar aqui por polígono, vou selecionar toda essa área que a gente demarcou, que é exatamente o que a gente tem aqui na parte central, né? Então vou fazer toda essa seleção, essa parte, essa aqui de cima também, e a de trás a gente já tem também essa seleção acontecendo. Então, com elas selecionadas, eu vou aplicar aqui mais um inset. Esse inset vai ser bem pequeno, vai somente servir para delimitar essa separação entre a estrutura e o estofado. Vou fazer mais um aqui, vou clicar aqui em mais, vou dar aqui um OK, e aí selecionando aqui por linha, essa linha central, vou dar um split. Então separei esses elementos aqui, tá? Eles já estão separados. Vou selecionar aqui por borda também, vou selecionar tanto a borda do estofado quanto da estrutura de madeira. Eu vou aplicar um extrude, tá? Esse extrude aqui, vou fazer ele bem pequeno também, aqui para a parte de dentro, que ele vai servir para fazer uma borda que vai servir de separação aqui entre esses dois objetos. Vou deixar mais ou menos aqui. E aí quando a gente tirar aqui essa visualização transparente, quando a gente aplicar um Tube Smooth, a gente já tem essa separação aqui acontecendo. A gente vai notar também que a nossa referência ela é um pouquinho mais reta, tá? Esse recorte aqui entre os objetos. Então a gente pode fazer isso também na nossa modelagem. Então vou tirar aqui o Tube Smooth. E aqui no Edit Poly, você selecionar essas duas linhas aqui. E essas linhas internas aqui também. Do outro lado eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Selecionar essas linhas aqui e aqui também, né? Deixa eu ver se eu selecionei aqui. Aqui de baixo também. Então a gente tem a seleção das pontas aqui, tanto da estrutura de madeira quanto da estrutura aqui do estofado. Aqui a gente vai aplicar
uma configuração aqui das linhas que vai ser o Crease, tá? Ele vai impedir que essas linhas sejam suavizadas junto com o Turbo Smooth. Então ele vai manter essa estrutura um pouco mais reta. Então vou colocar aqui o Crease como 1, que é o valor máximo que ele tem. Vou testar aqui com o Turbo Smooth para ver se deu certo. E aí ele mantém essa estrutura aqui mais reta, tá? Exatamente como a gente tem lá na nossa referência. Então voltando aqui mais uma vez, aqui no Turbo Smooth. Quando a gente acabou fazendo isso, foi aplicado aqui nessas linhas também. Então como eu quero uma parte mais suavizada aqui, eu posso deletar elas também. Então vou selecionar aqui todas elas, dando 2 cliques no botão do mouse. Vou dar um Ctrl Backspace, assim eu apago elas. Então quando a gente tiver aqui o Turbo Smooth novamente, então ele vai ter essa parte aqui mais suavizada. A parte do assento, a gente vai fazer basicamente da mesma forma, tá? Então vou voltar aqui com a parte do assento, mais uma vez, dar um Hide All. Vou juntar esse objeto também. Vou adicionar aqui mais um modificador Edit Poly, só para manter essa organização. E vou dar um Attach aqui na parte do assento também. Então mais uma vez, vou selecionar essas partes aqui do assento. Essas 4 aqui, eu posso fazer uma conexão com essa estrutura que também já tem a mesma quantidade de lados, tá? Vou apenas aqui aplicar um Inset. Na verdade, antes disso, eu vou fazer mais uma coisa, tá? Se a gente for notar aqui na nossa referência, aparentemente, essa parte aqui do assento, ela é um pouco mais arredondada, tá? Não dá pra ver muito bem, mas ele dá a impressão que ela tem essa parte aqui mais arredondada. Então a gente vai fazer esse mesmo efeito na nossa modelagem. Então para isso eu vou selecionar aqui por vértice primeiro. Vou só afastar essas linhas um pouco mais. Vou apertar aqui o atalho Shift X, né, que ele vai habilitar o Constraints. Vendo na ferramenta de escala, eu posso afastar esses 2 vértices, tá? Para que ele tenha esse formato um pouco mais arredondado. Deixar mais ou menos dessa forma. Ou também selecionar aqui por polígono, aplicar um Inset. Então posso fazer o mesmo processo que a gente fez ali no encosto. Vou aplicar um pequeno Inset aqui. Vou clicar aqui em mais para aplicar mais um. Posso fazer a separação das linhas com Split, selecionar por borda, essas 2 bordas aqui. E também fazer aquela extrusão. Então vem aqui em Extrude mais uma vez. Vou fazer essa extrusão aqui para a parte de dentro, desse tamanho. Vou dar um OK. Vou também fazer mais um Insert, que agora vai servir para encaixar, né, essa parte aqui da estrutura. Então, novamente, o Inset. Esse Inset ele vai ser um pouco menor. Ele vai ter aproximadamente aqui o tamanho dessa estrutura, né, desse encaixe. Deixar até um pouquinho maior. Vou dar um OK. Vou selecionar também todos esses polígonos aqui. E vou usar o Bridge para fazer essa conexão. E como ele também é um pouquinho mais arredondado, a gente também pode ajustar isso aqui. Então, selecionando essas linhas e essa aqui do outro lado, a gente pode deixar essa estrutura aqui um pouquinho mais arredondada, puxando aqui para as laterais. Vou desligar o Constraints com o Shift X. E aí eu posso fazer esse ajuste também. Nesse caso aqui não está indo a ferramenta de escala, porque ele está de modo separado. Então eu preciso colocar nessa segunda opção. E ele move os objetos de forma conjunta, tá? Agora sim eu consigo fazer esse ajuste. Vou trazer mais ou menos até aqui. Vou habilitar também o Turbo Smooth para a gente ver como está ficando. Então a gente já tem esses 2 encaixes feitos, tá? Tanto aqui do assento quanto do encosto também. Vou desligar aqui o Turbo Smooth por enquanto. E aqui na parte do assento, só para deixar bem detalhado, a gente vai fazer um furo aqui que vai dar esse efeito, né? Como se tivesse essa madeira atravessando aqui o assento. Então para fazer isso, vem aqui em Edit Poly, vou selecionar essas faces aqui. Nesse caso aqui, como eu tenho somente 6 lados, eu vou precisar fazer mais uma extrusão. Então eu vou fazer isso com o Swift Loop, fazer um recorte bem aqui no centro.
Novamente, seleciono esses polígonos. Vou fazer um inset. Esse inset aqui pode ser de qualquer tamanho. Deixar mais ou menos aqui. E aí eu posso dar um delete nessas faces que sobraram. E aqui eu vou encaixar cada um dessas linhas aqui exatamente na posição aqui da madeira. Então aqui eu posso deixar somente essa parte aqui de baixo, na verdade. Ó. Essas daqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Estou usando aqui as 3 direções, tá? Os 3 eixos para fazer esse encaixe. Aqui na parte de baixo a mesma coisa. E aí nessas laterais é só encaixar aqui também. Vou fazendo isso em todas essas partes aqui. Finalizado aqui, eu posso também ajustar essa parte. Então para isso, vou fazer o seguinte. Vou detachar essa parte para que fique mais fácil de eu mexer. Então vem aqui em Detach. E aqui eu consigo fazer um ajuste mais preciso para que ele não fique com tanta distorção. Então aqui por vértice, eu vou selecionando esses vértices aqui e eu vou ajustando para que fique uma transição aqui um pouquinho mais suave. Somente para que ele fique mesmo com essa aparência, né, de furo. Vou ajustando aqui cada um deles, conforme a necessidade. Um pouco mais para cá também. Mais ou menos dessa forma aqui. E aí para deixar esse recorte um pouco mais preciso aqui, vou usar o Swift Loop mais uma vez. E com essa linha selecionada, posso segurar o Ctrl para selecionar e o Ctrl Alt para mover ela. Então ele vai seguir a direção dessa borda que eu acabei de criar. Vou deixar mais ou menos nesse formato. Posso selecionar essa borda aqui e posso fazer uma extrusão dessa borda também aqui para a parte de dentro. Inclusive posso fazer aqui no eixo X mesmo, tá? Dessa forma aqui. E aí quando a gente aplicar aqui o Turbo Smooth nessa peça aqui também, a gente vai ver como ficou o resultado. Então nesse caso eu também preciso aplicar Turbo Smooth aqui, né? Para ver como vai ficar. Então é essa a ideia aqui, tá? É como se ele tivesse, vou deixar com 2 aqui também. Então como se ele estivesse atravessando realmente aqui o nosso objeto, né? Então ele está fazendo até essa curvatura aqui. Tá? Então vai ser dessa forma aqui que vai ficar. E aí por fim, como a gente fez somente de um lado, vou apertar o Insert aqui só para ter certeza que ele está na posição correta. Aqui no centro. Eu posso fazer um Symmetry lá para o outro lado. Vou aplicar um Symmetry. Então já fez o recorte aqui do outro lado também. E agora eu posso deletar o que eu não preciso. Esse círculo aqui de suporte. Essa medida aqui da cadeira também não vou precisar. Aqui vou converter tudo. Vou colapsar tudo, né? Deixar somente o Turbo Smooth. Vou dar um cut aqui por enquanto. Que aí eu aplico em todos ao mesmo tempo. Aqui a mesma coisa. Posso colapsar esses dois. Aqui eu vou dar um cut também. E aí eu vou deixar o estofado separado também. Então vou dar um Detach. E aí eu posso juntar esses dois estofados. Então dou um Attach no estofado no assento, né? E no encosto. Então eles vão ficar juntos. E aí a gente fica com a estrutura separada também. Estrutura de madeira e a parte aqui de tecido. E aí a gente pode selecionar os dois. Na verdade eu vou colocar uma cor um pouco mais semelhante, né, com o que a gente tem aqui no nosso modelo. Um tonzinho mais dessa cor. Aqui na madeira a mesma coisa, só para dar essa diferenciada. Aqui em cores customizadas, colocar um marrom mais ou menos assim. Próximo ao tom ali da cadeira, vou dar um selecionar cor, ok. E por fim, posso selecionar aqui os dois objetos e aplicar aquele Turbo Smooth que a gente cortou. Para não ficar todas essas linhas aqui marcadas, a gente também pode deixar a opção aqui de Isoline Display habilitada, tá? Então ele fica somente com as linhas
do próprio modelo. Então só para a gente dar essa conferida geral de como ficou. Então aqui a parte dos braços, né? Ficou dessa forma aqui. Tem aqueles detalhezinhos, né, de recorte. Que é a parte de baixo dos pés também, bem definidas. Então o furo do encosto, como ficou. Do assento, né, na verdade. Aqui também a parte de trás. Então toda essa conexão aqui entre a estrutura e os estofados. Aqui a parte de trás também, né? Curvadinha. Voltar na nossa referência. Aqui também encaixando, tudo certinho. E aí se tiver com algumas arestas assim um pouco duras, você também pode aumentar, tá? O Turbo Smooth até que ele fique mais suavizado. Caso você não queira que apareça aqui na viewport, né? Fique muito pesado, você pode deixar com 1 e aí você põe aqui na opção de render, por exemplo, com 3 divisões, tá? Você tem essa opção também. Vou deixar aqui com 3 mesmo, aqui na viewport, só pra gente conferir tudo certinho. E esse o nosso resultado final, tá? A modelagem completa da nossa cadeira Low, do Design Jader Almeida. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa modelagem do zero, né? Ela foi um pouquinho mais complicada, digamos assim, mas com as ferramentas certas a gente consegue modelar qualquer coisa aqui no 3ds Max. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, para que você não perca nenhum dos vídeos que a gente traz aqui, tanto de modelagem, renderização, Unreal e vários outros temas também. Eu fico por aqui, um forte abraço e dali render!